É isso mesmo, minha rapaziada. Então, nós vai começar assim. Eu vou contar um pouco da minha história. Muita gente pergunta: como é que foi sua trajetória? Como é que foi sua alfabetização? Como é que foi o bagulho? Parça, eu vim de escola pública, tá ligado? Eu posso até citar o nome das escolas que eu estudei, ó. Eu fiz a primeira e a quarta série no Flora, da quinta a oitava eu fiz no MF, do primeiro até o segundo eu fiz no Padre Narciso e o terceiro eu termino no Porfírio, só escola pública. Você tá ligado o que eu vou dizer, parça? As escolas que eu estudei, sabe aquelas escolas referência que quando você fala o bagulho, tipo assim, eu estudei lá no Porfírio, os caras, caralho, estudei lá no Porfírio. Tô ligado, Tá mano. ligado? Já passa já impõe um certo respeito, já impõe um certo, um bagulho ali, já instiga o negócio. Sim, Então, mano. eu estudei só naquelas escolas, parça. Nossa, só história mirabolante, mano. Nossa, vários, vários. E Não, você, aqui tá bom? também. Aqui também, mano. Aqui em São Paulo, o bagulho é louco, tipo, São Paulo, Guarulhos, né, região metropolitana, as escolas públicas, mano, eu acho que a maioria são esse nível, escola que dá medo, tá ligado? Não, assim, tem umas que são mais ou menos e pá, então eu intercalei muito, né, tá ligado? Algumas que eu estudei era ruim pra porra, algumas era mais ou menos, mas todas tinham um monte de dificuldade, assim, de problema, tá ligado? As que eu estudei na Brasilândia era pior, né, do que as que eu estudei aqui em Guarulhos, mas infelizmente todas, como eu falei, tinha um monte de problema, tá ligado? Problema assim comum de escola pública estadual, né, de faltar professor, de não ter material, de não ter comida, bagunça o dia inteiro, briga, né? Mano, eram umas brigas loucas também, tipo, até briga de mina com faca, teve mina, tem uma Eu mina, posso. mano, imagina, quinta série, as minas brigando de faca, né? Mas enfim, teve uma que botou um laxante na bebida, na água da outra. Mas, enfim, foi nessa loucura aí que a gente estudou, né, mano? E Parça, quando eu tava na sétima série, cuzão, eu lembro que os moleques da oitava, que eram meus amigos, né? O meu primo era da oitava naquela época. Aí os caras tava se formando, cuzão. No último mês de aula, mano, os caras passam o ano inteiro planejando um plano mirabolante. Os caras, mano, né, vai dar uma de bullying, né, vai estourar o vaso da escola. Não, isso mesmo. Os caras ficou pilhando, parça. Os caras ficou pilhando em fazer isso. Aí os caras foi lá no último mês de aula. Brau! Nossa, parece até tiro, mano. Os professores ficou em choque. Mano, deu um B.O. Aí deu um B.O. da pega, mano. Nossa, deram obrigado. suspensão pra todo mundo, pra sala inteira. Porra, Ainda bem que eu era da sétima, né? Eu nem me envolvi dessa fita aí, nem recomendo que façam, tá ligado, rapaziada? Esse não, bagulho mano. da BO, não faz isso aí, não. É só história pra vocês, entendeu? Pegar conscientização, que, tipo assim, escola é um lugar pra nós interagir, pra nós criar amizade, pra nós, entendeu? Pegar a visão da melhor forma, pra nós estudar também, pra nós adquirir o conhecimento, entendeu? De você progredir no seu corre diário, você não desmerecer a escola, mas uma questão que eu já vou levantar o debate com você, mano. Você acha que, na visão de muitos professores, principalmente aqueles mais velhinhos, né? Os que já têm história marcada na cidade, você acha que os Uhum. professores eles enxergam a escola num bagulho como mais estudo do que socialização? Você acha que a gente tem que trazer mais essa visão que, tipo assim, escola é um ambiente social, é um ambiente onde vai te preparar para você formar relações, relações de amizade, de amor e ódio, independente, porque sempre vai ter, mano. Onde tem ser humano tem sentimento, e onde tem sentimento tem amor e ódio. Você acha que, tipo assim, a escola ela deve ser vista mais como um ambiente social ou só aquela visão retrô de é só estudar, é só estudar? Eu acho que tem que ser os dois, mano, né? Não tem como a gente tirar da educação esse negócio da socialização, tá ligado? Porque é muito importante para o ser humano, né? Imagina como ia ter sido a nossa vida se a gente não tivesse passado pela escola. Tipo, sei lá, só ir direto para a faculdade ou ir direto para o trabalho. Ia ser outra coisa, tá ligado? Porque a escola é o primeiro lugar que a gente vai ter contato com a sociedade, né? Tem a família, né? Tem a igreja e o bairro, mas a escola é um lugar muito importante para ter essa socialização, porque a gente vai estar convivendo com gente assim muito diferente, né? Com pessoas de várias realidades, vários estilos, né? E, enfim, e experiências, assim, muito únicas, mano. E necessárias para a gente se desenvolver, né? Como ser humano e em todos os sentidos, tá ligado? É, agora, a questão dos professores, mano, sei lá, é muito doido, né? Mas é porque, mano, a escola é tão doida que tem tanto problema, assim, é, interligado, né? Porque vem problemas, assim, dos professores, dos próprios alunos, que já traz problema de casa também. E mistura tudo isso, mano, vira uma bola de neve, né? Muito foda, né? Porque, tipo, os professores estão lá, eles querem dar aula, né? Tem alguns alunos que querem prestar atenção na aula,
a grande maioria não quer, ou sei lá se é a maioria, se é meio a meio, tanto faz, né? Mas, mano, é foda, né? Porque a escola não tá conseguindo cumprir com esse papel dela de ensinar. Mesmo se for só para ensinar, né? Se não for para socializar, não tá ensinando, né? E a questão de socializar, acho que a maioria dos alunos, eles, infelizmente, vai para lá justamente com essa mentalidade, né? Porque, como eu falei, tem que ter um equilíbrio, né, mano? Tipo, Com o certeza. estudo e a socialização, as duas coisas são importantes. Mas tem muitos que vai só para socializar, né? Então, sei lá, você quer ir pra escola só para você mostrar suas roupas novas que você comprou, né? Você quer ir lá só para como se fosse fazer um desfile, sei lá, só para conversar, né? E é foda, é foda, né, mano? Não, concordo plenamente. Tipo assim, você tem que ir pra escola pensando, tipo assim, mano, vou trombar meus amigos, vou trombar aqueles meus parceiros, vou trombar minha gata, vou trombar, entendeu? O pessoal, vou interagir, crescer socialmente, né? Começar a perceber as relações humanas, perceber que, tipo assim, tem gente que eu me dou bem, tem gente que eu não me dou bem, tem gente que eu consigo trocar ideia de boa, tem gente que já não consigo, tem gente que eu consigo me aproximar mais que outras, mas. Esse que você falou, eu concordo plenamente, porque a realidade de escola pública não tá ligado, parte. Tipo assim, querendo ou não, ainda tem uns caras que, tipo assim, vai na escola só pra zoar, ou vai pra escola só pra comer, como eles falam. Sim, Quando tem mano. comida na escola, tá Quando ligado? tem, né? É porque na minha o almoço era bolacha. Essa fita mesmo. E tipo assim, eu acho, tipo assim, a gente, na minha visão, a gente tem que abordar esses dois segmentos, tá ligado? Tipo, a gente tem que abordar o aluno, colocar na cabeça do aluno que não é só socialização. É sim você trombar seus amigos, você crescer como pessoa, mas você também, mais do que tudo, prestar atenção na sua aula, entendeu? Você desenvolver seu raciocínio da melhor forma com o seu professor, você aprender a fazer sua conta, você aprender história, você aprender a escrever corretamente o português, claro, da melhor forma possível, aprender a fazer uma redação, aprender a fazer um bagulho assim. E eu também acho que, tipo assim, eu não sei se foi por muita experiência minha, mas, cara, pra você ter ideia, eu tive, não foi nem escola pública, foi quando eu fiz Senai. Teve um professor que ele falou assim, cara, escola não é lugar de conversa, escola não é lugar de socialização. No Senai que eu fiz, o próprio Senai, eles comprou uns violão, comprou uns negócios pro pessoal interagir com cultura. Tinha vários alunos que tocavam violão, se unia, tocavam Legião Urbana, tocava esses bagulho que os caras fazem as rodinhas de sempre. E aquele professor tacava o pau nos alunos, mano. O cara comia os alunos e falou assim: não, não pode. E, tipo assim, isso no intervalo, isso antes de entrar pra aula, tá ligado? Então, tipo Foda. assim, eu acho que é desequilibrado nos dois âmbitos. É desequilibrado tanto para o professor, que às vezes tem uma visão muito retógrafa, tipo de, meu Deus do céu, a gente só pode, só quer o aluno sentado, um robozinho onde eu vou ensinar ele a fazer conta. Não é bem assim, você tem que ver que o seu aluno também tem sentimentos, ele tem problemas, ele tem virtudes, ele tem dificuldades, ele tem acertos, ele tem erros. O seu aluno é um ser humano, você tá ali para moldar o seu aluno. Mas também o aluno também tem que se predispor a isso, né? Não adianta você ficar, Sim. eu vou lá só pra meter o louco, chavear. Não, não, tem que fazer o bagulho certo, parceiro. Tem que fazer. A Sim, escola mano. não é pra jogar Free Fire. A escola não é... O bagulho é pra jogar Free Fire. É pra você prestar atenção na aula e no intervalo você interagir da melhor forma com a rapaziada, mano. Sim. Mas é aquilo, né, mano? Infelizmente é uma rede, assim, cheia de problemas, tá ligado? Então, é muito foda. Eu sempre falo como que, tipo, a escola, não só a escola, né, mas acho que tudo que está relacionado com a nossa vida na periferia é feito para dar errado, né? Porque você junta esse monte de problema e um vai desencadeando o outro no efeito dominó. Então você nasce numa família desestruturada, você acorda já no meio de um conflito ali, aí você, sei lá, não tem o que comer, não tem o que vestir, você vai para a escola cheio de frustração, cheio de problema na cabeça, você chega lá, você não quer prestar atenção na aula, às vezes, sei lá, você trabalhou o dia inteiro, você quer dormir, às vezes, enfim, você tá com algum outro problema, não consegue prestar atenção, você vai lá só para conversar, porque é o único momento ali da sua vida que você consegue interagir com as pessoas, e aí o professor do outro lado, ele já está estressado porque ele tem que dar aula para 20 turmas, 40 alunos por sala, 50 alunos por sala, mal pago, tá ligado? E aí o professor muitas vezes mais idoso, mano, junta um monte de problema. E aí você bota um professor lá com todos esses problemas contra 40 alunos cheios de problemas. E aliás, eu quero citar aquela série da Globo, né? Apesar de não gostar muito da Globo, fazer propaganda dessa série, que é a Segunda Chamada, porque essa série foi muito boa. Não sei se você assistiu, você chegou a ver ela? Não sei do que se trata, não. Dá um Uma resumo pra série nós aí. É uma série, né, que ela aborda justamente a escola pública estadual,
acho que é de São Paulo, né? É da Zona Sul de São Paulo, né? Favela da Zona Sul de São Paulo. É, enfim, mostrando os problemas daquela escola, né? E, mano, você vê que aquilo ali é o retrato da maioria das escolas por aqui, tá ligado? Acho que talvez por aí, eu não sei como é que é, mas mano, é problema atrás de problema e o professor tendo que servir não só de professor, mas de cuidador de uma turma. Ele tem que resolver os BO de cada aluno ali e dar conselho e ajudar com isso, ajudar com aquilo. A aluna quer, sei lá, mãe que tem um filho. E você vê, mano, é tudo desestruturado, é tudo fodido ali, mano. É muito complicado. É por isso que, tipo, a gente tá aqui é muito significativo, né, mano? A gente conseguir estar no ensino superior, mano. E, enfim, estudando, se intelectualizando, isso aqui é uma raridade, infelizmente, né, na quebrada, porque é isso, é feito tudo para dar errado e você não ser ninguém, você, sei lá, ser uma mão de obra barata e acabou, né? É muito foda pensar isso, muito foda. Pai, você falou um bagulho importante, tá ligado? Que eu vivi isso, tá ligado? Quando eu estudei à noite, que quando eu fiz Senai eu fazia à tarde, então eu tive que ir pra noite. Mano, várias minas grávidas, várias minas com criança já, parça. E as meninas procuravam várias professoras pra dar conselho, tipo assim, mano, como que eu posso ser uma mãe boa? Como que eu posso cuidar do meu filho? Como que eu consigo conciliar serviço, escola e filho? Como é que eu consigo? Então, tipo assim, isso que você falou é real, tá ligado? Parece que todo esse sistema público que a gente tem é feito para dar errado. Porque você É, junta vários fatores sociais. Não entrando no mérito, gravidez precoce, gravidez na adolescência, enfim, não é essa a questão. Mas, tipo assim, você tem uma mina de 18 anos que já é mãe com a criança lá de 1 ano, de 6 meses para cuidar. Você tem a mina que trampa na loja, tipo, entra na loja 7 horas da manhã para abrir, para vender sapato, roupa, alguma fita para ganhar o sustento dela e da criança dela. E depois ter a noite com a escola com várias fitas, tá ligado? Como que ela consegue conciliar tudo isso? E tipo não dá, assim, mano. é aquilo, e fica sobrecarregado, né? Aí vem a cobrança social, que os caras ficam tirando ela, aí vem a família pesando na mente, aí vem a frustração de não conseguir dar uma vida boa pra ela, de ter brecado altos corre dela, tá ligado? Então, tipo assim, isso que Sim, fala é muita verdade. A gente tem, tipo, um projeto muito louco, né? Estrutural, que é para dar errado para nós. Querendo ou não, vai sim, dar errado para nós. Se nós não for que nem eu e você, que nós foi uma curva no sistema, nós foi o erro do sistema desses caras, e nós tem que exatamente. bater em cima desse erro, nós tem que bater em cima desse erro para que mais erros aconteçam, até que se torne uma coisa comum. É, a gente não vê, tá ligado? Eu já estudei com várias minas nessa situação, tá ligado? Que, tipo assim, às vezes a professora servia mais como vó, tá ligado? Vó Sim, não de pegar a criança no colo, mas vó de falar, tipo assim, mano, cuida da sua criança assim. A criança tá com problema de saúde, pergunta pra professora, professora, pelo amor de Deus, o que eu dou pra minha criança? Ela tá com febre, ela tá passando mal, ela tá vomitando. Não, minha filha, você faz isso, dá um chá disso, dá esse remédio aqui pra ela que ela melhora, tá ligado? Então eu super concordo que às vezes o professor ele até passa desse limite de ensino e aprendizagem didático e vai para o ensino e aprendizagem da vida, tá ligado? Vários professores aí que exatamente. conseguem se sensibilizar na questão social do ser humano, conseguem se sensibilizar nessa questão de humanidade, né? Porque a gente precisa muito disso na nossa vida, a gente precisa, porque a gente não vai, não ficar preso só no livro, a gente não ficar só preso no livro, a gente tem que desenvolver o nosso, pô. Porque na É, teoria tudo é fácil, né? Na teoria tudo é bonito, na teoria tudo funciona, na teoria é pai, pum. Teve um cara então. que mandou uma pergunta aqui, ó, o Marco Sais. Como vocês conseguiram fazer essa curva fora do sistema errado? Parça, eu no meu caso, eu digo que eu sou uma curva fora do sistema desde que eu nasci, tá ligado? Que eu nasci em bairro popular, sempre me criei, mas, tipo assim, eu não sei se foi uma questão minha particular, mas eu sempre gostei muito do que eu faço, né? De história, eu sempre gostei muito nessa tecla. Então, sempre foi muito claro para mim que os estudos é uma coisa muito importante. O meu avô Zé, sempre me incentivou a estudar, o meu pai sempre me incentivou a estudar, o pessoal sempre me incentivou. Então eu sempre gostei muito. Por mais que eu focasse mais na história, não vou falar que eu era o PhD em tudo que, porra, biologia eu nunca desenrolei, teve várias matérias que eu nunca Não dá. foi muito bom. Mas como que eu consegui ser fora dessa curva, tá ligado? Como que eu consegui? Foi me dedicando. Eu trampava à tarde, eu estudava à noite, mas eu sempre, tipo, no final de semana eu assisti um bagulho diferenciado, assisti um documentário histórico na Netflix, no YouTube, pegava alguma coisa para revisar por interesse meu. Porque então vamos entrar na questão de o que é a curva do sistema e o que é o sistema. O sistema é basicamente te desinteressar de estudar.
Os cara não faz um bagulho pra você ter interesse. Os cara não faz um bagulho projetado pra, putz, eu quero estudar. Não, os caras fazem um bagulho super desinteressante. Falta de material interativo, metodologia de ensino extremamente arcaica, né? Metodologia de ensino ineficaz, que o bagulho não é da hora, que não entra na mente. E então o sistema é isso. O sistema ele te cria para você ser uma pessoa quadrada, uma pessoa desinteressada. Como que você burla esse sistema? Quando você identifica alguma fita que você gosta, às vezes não precisa nem ser relacionado à escola, tá ligado? Às vezes você pode curtir TI, você pode curtir fazer um rap, curtir fazer alguma fita. Você conseguindo assimilar isso com seus estudos, mano, é marcha. Por exemplo, eu tava trocando ideia com o professor esses dias, ele falou assim, mano, se a rapaziada que curte rap, curte fazer um funk, fazer uma rima, se os caras conseguissem assimilar que no português que eles estudam na escola, eles conseguiam desenrolar muito mais nas rimas, tipo, eles conseguiriam estudar, tipo, aquelas escolásticas antigas, né, trovadorismo, essas fitas, pô, os caras teriam uma visão muito louca, os caras conseguiriam desenvolver mais, mas às vezes o equívoco que o sistema causa no aluno, né, de achar que a escola é inimiga dele, que achar que a escola é um bagulho que atrasa o lado dele, não permite que ele veja isso. Então já fica até minha dica. Eu sei que curte fazer um rap, fazer um funk, cola numa roda cultural, uma batalha de rima. Mano, começa a estudar português, começa a estudar arte, tá ligado? Começa a interagir com aquele seu professor, mano. Pede para ele te ensinar o romantismo, o trovadorismo, aquelas escolas antigas que às vezes você lê num poema daqueles caras antigos, porra, você pode ter uma ideia de milhão pra você encaixar numa letra, numa rima, numa poesia sua, tá ligado? Então, a questão de sair do sistema é você usar o sistema contra ele, né? É você tirar toda essa projeção que os caras criam que a escola é um bagulho paia, para você transformar a escola num bagulho da hora para você, que foi no meu caso. Eu sei como é que foi para você, parça. Como é que você saiu da curva do sistema? Então, mano, você falou uma coisa que é exatamente a mesma situação da minha, né? Que é o incentivo de alguém, né? Isso aí, mano, você pode pegar, assim, acho que praticamente todas as pessoas, ou a maioria que é de quebrada, entrou na universidade, teve alguém incentivando por perto, teve alguma referência, algum incentivo, né? É muito padrão isso, né? Eu converso com muita gente da periferia que está na universidade, seja lá na USP junto comigo, seja em outras universidades, e as pessoas sempre falam isso, né? Meu pai me incentivou, minha mãe me incentivou, meu professor, sei lá. E no meu caso foi meu pai também, né? Então, eu reconheço que esse foi o maior ponto fora da curva para mim foi esse, né? Ter um pai preocupado com os meus estudos e me incentivando desde moleque. Aliás, acho que só ter um pai presente, né, mano, já é um ponto fora da curva, infelizmente, porque você sabe que a maioria das famílias é a mãe só, né? O pai, no nosso país, infelizmente, esse negócio do abandono do pai é muito comum, né, mano? E meu pai, enfim, meus pais continuaram casados, e meu pai preocupado com o estudo, né? Então, desde moleque, ele falava pra mim: você vai estudar, você vai estudar, você vai estudar. Eu cresci com isso internalizado na minha cabeça, né? E sempre fui muito estudioso, né? Então, desde moleque, eu gostava muito de ler. E eu comecei a ler gibi, né? Foi minha porta de entrada para leitura. E aí, com o tempo, você vai desenvolvendo, você vai lendo coisas mais complexas e tal, né? E aí chegou no nível dos textos acadêmicos da universidade, né? E, enfim, mas ter esse entendimento, né, de que estudar é importante, de que a escola, por mais que ela tenha milhões de problemas, ela tem coisas necessárias para você também, né? Infelizmente, é o que você falou, mano, o ensino não é atrativo, né? O método de ensino não é nem um pouco atrativo, né? Eu vou falar nem mesmo pra gente, que geralmente é mais estudioso, a gente também não se sente, assim, muito contente de fazer aquilo, de ficar, sei lá, copiando texto, né? De ficar copiando o livro, etc. Sabe, mano, é um método de ensino muito falido, né? Muito antigo, tá ligado? É muito arcaico, né? Exatamente, é um método do século XIX, tipo, literalmente. Tem um vídeo. Eu fiz cursinho popular, né? Acho interessante falar isso, mas sei lá, a gente pode falar melhor depois, não sei. Eu fiz cursinho popular, né? E lá no cursinho os professores sempre passavam uns vídeos, passavam é, filmes, né? E aí passaram um Documentário, vídeo, essas fitas, né? isso. E aí passaram um vídeo lá muito interessante mostrando isso, né?
como que as escolas de hoje são iguais às escolas do século XIX, né? E sabe o que é interessante? Que as escolas, mano, elas refletem um padrão, assim, que é muito eu ia falar um padrão que é muito padrão, um padrão muito comum no sistema que a gente vive, né? Esse padrão onde lá na frente você coloca uma pessoa que supostamente é quem manda, né? E aí todos os outros, assim, lá enfileiradinhos. Então você vê que esse padrão ele existe na escola, ele existe na igreja, ele existe nas fábricas, ele existe no exército. Então você está todo criando pessoas para isso, para ficarem, para se colocar numa posição de que eu não sei, né? Eu tô aqui para ouvir de alguém que sabe tudo e eu não sei nada. E esse tipo de método de ensino não tá certo, mano. Todo mundo sabe alguma coisa, todo mundo tem alguma coisa a aprender, né? E cada um tem a sua individualidade, a sua particularidade, né? É foda para um professor lidar com 40, 50 individualidades, né? Mas ao mesmo tempo não dá para você pegar um método de ensino e tentar aplicar ele para a sala inteira ou para a escola inteira e falar todo mundo tem que passar por isso aqui e isso é justo. Isso não é justo, né? E aqui a gente pode falar do Enem, né, dos vestibulares, porque a gente acha que é justo, né, pelo fato de ser uma mesma prova padrão para todo mundo, é justo e não é justo, né, porque por mais que a prova seja a mesma, todo mundo que está passando por ela não teve a mesma base, veio de realidades totalmente diferentes, né, então é isso, são pessoas totalmente diferentes que vão passar por um mesmo filtro ali, né, é justamente por isso que não são todas que passam. Você falou do Enem, um bagulho, tipo assim, no ano que eu prestei Enem, cara, caiu questão de Santo Agostinho, de São Tomás de Aquino. Eu não tive isso no ensino médio, tá ligado? Às vezes o Enem te cobra coisas que didática não tá nem no currículo do professor, não tá nem no planejamento do professor. Então, tipo assim, é claro, o aluno tem que. Os caras partem da premissa que você também estuda por conta, isso, aquilo outro, você se prepara assim, essa parte é importante. Só que, tipo assim, eu imagino aquele cara. Se a gente está falando de equidade, a gente está falando de igualdade, de oportunidade para todo mundo, imagino muitas vezes aquele cara do interior da Paraíba, da Bahia, de Minas, o cara que só tem a escola para estudar. O cara que na casa dele mora na roça, não chega a sinal de internet, não chega a sinal de celular. Como que o cara vai estudar São Tomás de Aquino numa situação dessa? Como que o cara vai conseguir um bagulho desse? O cara nem sabe o que vai cair no Enem, tá ligado? E tipo assim, não tem uma equidade, tipo assim, a prova é para todo mundo, mas é todo mundo que consegue ter o acesso à informação de forma igual. É a mesma questão da pauta do Enem que os caras adiaram para janeiro, né? Tá todo Sim. mundo conseguindo estudar. O meu canal, eu tô vendo que o meu canal ele surgiu muito para isso, para tentar dar um pé de igualdade para quem não tá tendo EAD ou para quem tipo não tá conseguindo desenrolar o EAD, pelo menos na filosofia por enquanto, que logo menos eu vou desenrolar a história, a sociologia também, conseguir dar um pé de igualdade para essa rapaziada que já está pagando R$ 800 no cursinho online, a escola particular já está com toda uma plataforma formada para o EAD, já está conseguindo isso. Então, tipo assim, a gente não tem equidade na prova, a gente não tem equidade de oportunidades. Não é isso. Meritocracia, isso, aquilo outro. Cara, tudo bem, você pode falar de meritocracia, mas é todo mundo que consegue atingir a meritocracia, é todo mundo que consegue consegue adquirir os mesmos livros que são cobrados, é todo mundo que consegue saber quais são os autores, toda a escola que consegue seguir perfeitamente o currículo do MEC no que se cobra no Enem. Claro que não, cara. Eu tive filosofia meio ano só. Eu tive filosofia quando eu estudei no segundo ano à noite. Só tive isso. No primeiro ano eu não tive, na primeira parte do primeiro ano eu não tive. E no terceiro ano até tive, só que, tipo, sabe aquele professor que você manda fazer a apostila? Pô, cara, não dá. Principalmente filosofia, né? Porque filosofia Não dá, é o, mano. é o exercício da mente, cara. Você tem que parar, raciocinar e interpretar, cara. Não é só você pegar um negócio e ficar lendo, não. Ainda mais quando você está em formação, você tem que ter uma instrução do professor, você tem que ter uma instrução de alguém que já, pelo menos, tem um conhecimento prévio, um conhecimento aprofundado, que é o esperado dos professores, né? Você tem que ter uma noção, porque você não está lidando com uma pessoa que, tipo assim, tem 28 anos, já é um pouco vivida e começou a faculdade de filosofia, não, aquela pessoa já tem uma bagagem. Mas você está lidando com gente de 16, 17 anos, os caras não sabem o que é vida. Então você tem que dar uma instrução assim, você tem que dar uma base para essa galera estudar. E não há equidade. É cobrado meritocracia, mas não tem base para se cobrar meritocracia. Esse bagulho é por ilusão. Exatamente. E a questão
do currículo que você falou, né, que não é passado na escola, porque realmente, mano, você acha que, tipo, a prova do Enem é a prova do ensino médio, né, então, tipo, supõe que você viu aquilo no ensino médio, mas a maioria das vezes a gente não viu, né, e eu peguei, assim, quando eu fui olhar a prova do Enem pela primeira vez, eu tava na metade do segundo ano do ensino médio, eu fui dar uma olhada na prova, e, mano, eu falei, mano, não vi isso aqui nada, eu não sabia, tipo, praticamente nada, sabe? Eu não vi aquilo na escola. E aí eu tive que, por conta própria, ir estudar. Né? Daí eu comecei a estudar sozinho, né? Fui estudar química sozinho, inglês sozinho, porque inglês você sabe que na escola não existe, né? É o verbo to be. E olhe Só lá, verbo to be. Da olhe lá. quinta a terceira é só verbo to be. E a gente nem aprende. E aí, enfim, mano, eu tive que estudar tudo sozinho, né? Aí, como eu falei, no ano seguinte eu fui fazer cursinho comunitário, que ajudou pra caralho, né? Mas a principal negócio foi eu estudando sozinho em casa, pegando um livro na biblioteca, enfim. É, e a questão dos professores, mano, que, tipo, quando, ou você não tem professor, né? Ou quando você tem, também é muito comum ele ser formado em outras coisas, né? E o professor formado em outra coisa ter que dar aula de outra matéria que ele não é formado. E na minha escola era assim, o professor de sociologia era formado em filosofia. E o professor de química, de física era formado em matemática. É áreas parecidas, mas é isso. Tipo, na escola não existe professor de matemática, professor de filosofia, existe professor de ciências humanas, professor de ciências exatas. E o cara é obrigado a dar aula do que ele não viu na faculdade muitas vezes, tá ligado? Então eu, por exemplo, que eu tô fazendo ciências sociais, eu chegar na escola pública, eu posso ser colocado para dar aula de filosofia. Imagina só uma coisa dessa. E você já História, né? história e geografia, mano. E aí você já enfia um outro problema aí, porque eu tô sendo obrigado a falar sobre um assunto que eu não vi na graduação, mano. Isso é muito perigoso. Você submeter os seus alunos a ter aula com alguém que não é especialista no assunto. Isso é muito comum na escola pública, né? Enfim, é problema atrás de problema, mano. Tem que mudar tudo nessa porra. Concordo. Eu tive um exemplo disso que, cara, no meu terceiro, lembra que eu falei que eu tive um professor de filosofia que só mandava nós ler? O cara era formado em direito, mano. O cara, ele Olha era só, formado mano. em direito. Só porque ele teve ética no curso de direito, os caras já qualificaram ele para lecionar. Aí eu Tá vendo? perguntava para ele, eu que já era engajado. Naquela época eu era muito leitor de Nietzsche. Eu falava assim, professor, mas e a questão da filosofia do martelo? Ele falava, o quê? Tá ligado? Tipo, o cara, tipo assim, ele teve. Não é porque ele teve uma matéria exclusiva na grade dele de graduação de uma outra área que ele é apto para lecionar aquilo, cara. Sim, Mesma igual, coisa. teve uma experiência uma vez só. Que o meu professor, que eu falei que era o de sociologia, que era formado em filosofia, né? Ele estava falando lá que as redes sociais elas não são importantes assim para luta política na vida real. Aí eu falei, mas isso faz, sei lá, foi em 2017, por aí. Aí eu falei, não, mas é a Primavera Árabe, né? Foi um processo que teve bastante, é, onde as redes sociais foram bastante importantes, né, para as mobilizações e tal. E aí ele falou, o que que é Primavera Árabe? Aí eu falei, caralho, professor, você não sabe o que é Primavera Árabe? Ele falou, não, eu não sei. Eu falei, onde que você se formou, né? É foda, mas ele não sabia, entendeu? E isso é coisa que quem tá na área de ciências sociais, sociologia, é difícil não saber, né? Enfim, É necessário, né? então, é uma coisa super, tipo, recente e importante, tá ligado? Mas, enfim, é isso, mano. É, eu também, muita gente me questiona isso no canal. Ah, mas você faz história, por que que você dá filosofia? Cara, eu dou o que eu sei. Por exemplo, acabou de chegar pra mim o livro A Ética do Nicômaco de Aristóteles. Porra, eu vou comer esse livro, tá ligado? Vou dissertar ele pra caralho. Eu trago o que eu sei, tá ligado? Eu não falo que eu sou um Cortella da vida, um Pondé, um Karnal, que se bem que também o Karnal é historiador também, né? Mas como é aquele cara lá, ah, o outro que fala mó dinâmico lá, esqueci o nome dele. Sempre esqueço o nome dele. Enfim, eu não sou filósofo, eu estou me formando para ser historiador. Só que eu trago o que eu sei e eu ainda busco conhecimento. Muitas vezes o problema do professor é que ele não busca, ele só lê o roteiro, tipo assim, antes de começar as aulas, sempre tem aquelas reuniões de professores, né? Ah, esse ano você vai ter que estudar isso, e você vai ter que passar isso para os alunos. Aí o professor vai lá, abre o livro didático dele, lê um texto, já acha que já sabe tudo do assunto. Não, amigo, muito pelo contrário. Se você for lecionar uma história, vai ensinar a Segunda Guerra Mundial, pô, pesquisa pelo menos um material complementar, filme sobre, o que mais tem é filme sobre Segunda Guerra, tenta estudar um pouco a fundo o que é o nazismo, o fascismo, o que são as vertentes políticas, tenta estudar um pouco da Guerra Fria, a questão
da tensão política mundial, né, da União Soviética, corrida espacial, tenta estudar um pouco mais a fundo, não fica preso só no livro didático, porque o aluno não vai aprender com o livro didático. Muitas vezes, é o que acontece no Enem, né? Muitas vezes você se prepara estudando no livro didático, mas o livro didático, ele é meio superficial, ele é para dar introdução, e o professor que vem com o aprofundamento da matéria. E no Enem é cobrado um bagulho super aprofundado. Porra, no Enem, uma questão de ciências sociais, uma questão de sociologia, de filosofia, os caras vão na raiz, os caras vai perguntar o que é o ente e a essência de São Tomás de Aquino, o que é o dualismo cartesiano, o que é o conatos, os caras vão perguntar realmente as questões minuciosas do assunto. Não vai perguntar que Descartes viveu no século na 1600, se não me engano, se me falha a memória. Não vai perguntar questão de livro didático. O Enem vai cobrar um negócio profundo de você. Os caras vão colocar a prova se você leu. E às vezes o professor ele não tem o aprofundamento necessário para instruir o aluno. O que acaba gerando essa desigualdade, né? Em contraste, você tem as escolas particulares, os cursinhos pagos, que os caras é doutorado, os caras é mestrado, os caras é especialista no assunto, os caras têm uma puta bagagem, os caras já lecionou em universidade tal, já lecionou em universidade particular, muitas vezes em universidade pública, e tipo assim, os caras é super preparado. Na escola particular, os caras é super preparado para isso. No ensino público, não. No ensino público é Deus por Deus. Não é nem você por você, é Deus por Deus, porque se depender de você, meu amigo, não tem nem livro na biblioteca. Outra pauta que eu sou muito puto, cara. Os caras, eu já cansei de ver professora minha de português ficar puta, porque, tipo assim, passava um trabalho sobre o Curtiço, tinha 4 livros na escola só, para todas as salas. Como que você vai ter estrutura para isso? Na escola particular, não. Na escola, os caras têm uma biblioteca enorme, tem livro para todo mundo. E na escola pública? Não tem nenhum livro sobre essa escala filosofia e sociologia, então nem se fala. O Enem cobra um Aristóteles da vida, você nunca nem pegou, você não sabe nem o nome dos livros do Aristóteles, tá ligado? Então, não tem como você cobrar uma coisa, falar de equidade, não tem como você falar sobre isso se você não tem a base, se você não tem o mesmo ponto de partida que os caras. É difícil, pô, é difícil pra caralho, mano. Muitas vezes não tem nem a biblioteca, né? Tem na biblioteca, né? Minha escola tinha uma sala de leitura lá, pequenininha, e não ficava aberta, né? Então, ela tava lá meio que de enfeite, não usava. Era livro assim, doado, era revista da Avon. E aí, quando você precisava pegar um livro, era isso. Tinha 1, 2, 3 livros para a escola inteira, mano. Foda. Bom, a gente se aprofundou bastante sobre isso também, né? É, uma questão, contando um pouco das suas experiências de escola, tipo assim, eu vou falar um pouquinho de mim, tipo, o pessoal pergunta bastante como é que foi sua trajetória, como é que você foi na escola. Cara, eu lembro que, tipo assim, eu era um aluno aplicado naquilo que eu gostava. Eu sempre fui muito aplicado em história, muito aplicado em filosofia, em sociologia, mas em matemática, em física na verdade não, porque eu fui aprender física só no Senai, tá ligado? E, tipo assim, tinha umas matérias que eu não ia muito bem, mas como que eu fazia para tentar estudar? Cara, eu procurava material complementar, mano. Para dissertar essas fitas eu sempre procurei material complementar, mas como eu sempre gostei muito de história, porra, eu dissertava pra caralho. Nossa, eu trocava várias ideias com os professores, mano. Eu sempre fui um aluno que, tipo assim, eu sei que isso já é característica pessoal, né? Eu sempre fui um aluno muito extrovertido, eu sempre fui aquele aluno que perguntava, já até fui julgado por professor para perguntar demais. Mas outra coisa que não deve acontecer, pelo amor de Deus, não julgue seus alunos por querer conhecimento. E tipo assim, eu acho que quando o aluno ele toma essa consciência de que, tipo assim, perguntar não é uma coisa errada, que também é outro paradigma que a gente tem na escola, né? Tanto por parte dos alunos, que às vezes, tipo assim, o aluno pode fazer uma pergunta óbvia. Aí o pessoal. Não dá risada, né? Parça, o cara não Foda. entendeu. E Aí às você vezes fica até com o aquilo próprio. de não perguntar, né? Fica esperando alguém perguntar, porque você não consegue. Então, e às vezes vem até por parte dos professores também, tá ligado? Às vezes o professor, como aconteceu comigo muitas vezes, tipo, os professores falam assim, nossa, mas você não entendeu isso? Nossa, mas isso é tão fácil. Nossa, mas pergunta pro seu colega aí do lado que ele te explica. Porra, mano. Não vai, não faz isso. Tem uma abordagem mais dinâmica. Entrando agora numa segunda pergunta, como que a gente, na sua visão, né?
depois eu falo, mas como que você acha que os professores, qual que é uma abordagem eficiente na sua visão para os professores de hoje? Tipo assim, como você acha que os professores podem abordar conseguir instigar a rapaziada? Como os professores conseguem despertar aquela pulga atrás da orelha, despertar a curiosidade para a rapaziada, para eles estudar mais, trazendo mais para a matéria deles? Então, eu vou falar meio pela minha experiência, né? Tipo, enquanto alguém que faz esse trabalho de estar, assim, não de professor exatamente, apesar de que eu dou aula também, cursinho comunitário, né? Mas, enfim, e faço esse trabalho na internet, né? De estar divulgando conhecimento, etc. E a minha abordagem, mano, é o quê? É entender que o conhecimento ele tem que servir para alguma coisa. Você não vai querer aprender aquilo se você não vê uma utilidade naquilo, né? Então, eu, particularmente, quando eu estudava para o Enem, eu não conseguia estudar coisas que para mim não fazia sentido, tipo, que não tem conexão com a minha realidade, assim, ou com a nossa realidade, enfim, que é um bagulho muito abstrato, tá ligado? Então, às vezes eu tenho até dificuldade para estudar algumas coisas lá na faculdade, porque o meu curso, infelizmente, ele é muito eurocêntrico, né? Então, ele tem uma visão muito voltada para a Europa e a gente estuda muita coisa europeia, e você fica tipo, mano, isso aqui entendeu? Não bate com a nossa realidade, apesar de ser importante e tal. Então, o aluno entender que aquilo ali tem alguma utilidade, que aquilo ali vai servir para ele entender melhor a realidade dele, né, o dia a dia, etc., vai dar mais vontade dele estudar. Né? E o meu amigo me falou uma coisa interessante esses dias, que muitas vezes a escola pública, ela ensina a gente agora que eu não lembro exatamente, que ele falou, mas sei lá, tipo aula de química, você está aprendendo a diferenciar o desinfetante da cândida, alguma coisa assim, porque, sei lá, é para preparar você para quando você for trabalhar em alguma área desse relacionada com isso. Mano, eu não lembro exatamente como é que ele falou, ficou meio bagunçada aqui minha fala, mas, mas era alguma coisa nesse sentido, tipo, mesmo as coisas que a gente aprende mais práticas, também são para preparar a gente para o mercado de trabalho, né? E a vida não é só isso, né? Tipo, é importante, lógico, mas a vida não é só isso, mano. E se a gente cair nessa lógica de que a gente só tem que estudar o que vai ser importante para o mercado de trabalho, para apertar parafuso, para fazer isso, aquilo, é aí que as pessoas vão passar a desvalorizar a história, a sociologia, filosofia, que faz, isso aí é inútil, né? Eu vou ser, sei lá, eu vou ser isso, eu vou ser aquilo, né? Isso aí não serve, né? Só para ficar pensando. Não é só isso, mano. Essas matérias é justamente isso. A gente tem que entender esse mundo, essa sociedade, esses negócios que a gente está inserido. E aí você pega os elementos da vida das pessoas para você é, pautar outros assuntos em cima daquilo, tá ligado? Então eu, por exemplo, né, eu peguei e fiz recentemente no meu canal uma análise do álbum Sobrevivendo no Inferno, né, dos Racionais. Mostra, mostra. E aí eu peguei lá o álbum inteiro e o primeiro vídeo foi de contextualização social, né? E os outros três foi análise das letras, né? No primeiro vídeo de contextualização social, mano, até de Getúlio Vargas eu falei. Eu falei sobre a abolição da escravidão, sobre Era Vargas, ditadura militar, fui fazendo história do Brasil, porque aquele álbum não tem como você falar dele aleatoriamente. Aquilo ali falar sobre o Sobrevivendo no Inferno é falar sobre a história do Brasil, né? Principalmente sobre a história da Consequência população. histórica, né? É uma consequência Exatamente. histórica. O Brasil, ele, Exatamente. ele foi traçando uma história até chegar ali. Isso, e tá tudo relacionado, tá ligado? Então eu fui, entendeu como que você fala, tipo, vou falar sobre Sobrevivendo no Inferno. Mano, você falou sobre um monte de coisa por trás de conteúdo sociológico, histórico, filosófico, e você prende as pessoas naquilo, entendeu? Então eu acho que esse método é muito bom, assim, não, modéstia à parte, lógico, né, que não foi eu que inventei também, me inspira em outras pessoas, mas você pegar coisas do dia a dia das pessoas e mostrar como por trás daquilo tem um conteúdo para ser apresentado, até pegando, sei lá, fazer uma análise de uma letra de funk, né? Ó, como que é a relação entre as pessoas. É tipo, quando você vai fazer tal coisa, né? Mano, dá para fazer isso com muita coisa, né? Mas aí eu entendo que também não depende só dos professores, né? Infelizmente, esse método quadrado também é imposto a eles, e eles são muitas vezes obrigados a seguir aquela porra daquela apostila do Estado, né? E aí a apostila poda muito eles, né? É tudo Ela vai muito tacar quadrado. fogo naquela apostila. O professor tem que seguir a apostila, o professor tem que fazer uma avaliação, né? Porque, mano, muitas vezes os professores não acham que é necessário fazer uma prova, né, para você dar uma nota para o aluno, né? Você quer avaliar ele de outras formas, mas o sistema te obriga a dar uma nota para ele. Isso é muito foda. Então, enfim, né? Eu, particularmente, eu quero ser professor também, né? Quando eu me formar. E já é esse tipo de método que eu pretendo. Mesmo que eu tenha uma apostila para seguir e falar, você tem que ensinar isso. Eu vou procurar alguma coisa na realidade das pessoas, dos alunos, e falar, ó,
Sabe isso? Mano, é o que você faz no seu canal, né? Você pega muito exemplo do dia a dia, né, pra explicar esses conceitos, mano. Então, é justamente isso. Tem que fazer sentido para as pessoas, o aluno tem que ver que aquilo ali vai explicar a vida dele, vai explicar o meio que ele está inserido, porque é aí que ele vai se sentir atraído por aquele assunto. É isso. Exatamente isso. Eu também penso muito nessa linha de raciocínio. Tipo assim, é, por mais que eu queira dar aula de história, eu também tô. Agora eu comecei a abrir um pouco mais das minhas possibilidades, depois tentar fazer uma pós em filosofia, que eu também me interessei muito, mais ainda do que eu já era, tá ligado? E tipo assim, na questão da história, eu acho que a história, infelizmente, é um bagulho muito linear, né? Não tem como você fugir. Você começa desde a pré-história do Paleolítico. Aí passa para a Mesopotâmia, no Neolítico, aí depois já vem as escritas, aí vem Egito, aí vem Grécia, Roma, enfim. Então, na história, querendo ou não, você segue uma coisa muito linear, até você chegar na história do Brasil. Se chegar na história do Brasil, você já começa a instigar a rapaziada, por exemplo. Perguntar, cara, vocês que moram em favela, o seu bisavô, que quando veio morar, que cor que era o seu bisavô? Seu avô era branco ou ele era negro? Ah, eles eram negros. Ah, por quê? Quando aconteceu a abolição da escravatura, os negros ficaram para sempre para onde ia. Então, eles foram para onde? Eles foram para os morros. Então, eu acho que, tipo assim, a história como um contexto linear, até chegar na história do Brasil, tem umas coisas que tem que ser seguido meio que concreto, né? Tem que seguir. Mas, claro, sempre puxando uma coisa extra. Tem várias coisas na cultura pop que eu acho que o segredo de ensinar a história é isso, é você trazer a cultura pop. Porra, você quer ensinar uma questão europeia? Porra, passa uma coisa um pouco mais contraída, sei lá, uma série medieval, tem Vikings, tem Senhor dos Anéis, tem várias coisas que, tipo assim, você consegue instigar a rapaziada. História antiga, porra, tem vários jogos assim, Assassin's Creed tem, da Grécia e do Egito. Então, eu acho que para você ensinar história, na minha visão, é você trazer uma metodologia linkando com a cultura pop. Porque a rapaziada consome isso, tá ligado? A rapaziada joga um videogame, assiste série, assiste desenho, assiste uns bagulho de TV, então dá para você fazer essa assimilação. Na questão da filosofia, aí já entra aqueles exemplos que eu dou, né? Tipo, o empirismo, que é o pote de feijão, o pote de sorvete com feijão dentro. Eu acho que quando você traz tanto o elemento cômico, né? Que meus vídeos são uma grande piada fundamentada, né? O meu vídeo é para você dar uma risada, só que você dando uma risada pensando. Você, puta, verdade, é isso mesmo, tá ligado? Aham. E tipo assim, na minha metodologia de ensino, se um dia eu fosse lecionar filosofia, eu queria fazer isso, tá ligado? Explicar pra rapaziada o que é um Conatus, na realidade da rapaziada. Pô, você tem um sonho de cortar o cabelo, porra, faça isso da melhor forma possível. Ensinar Aristóteles, mano, tem que ter postura. Postura é isso, isso, isso. É você seguir essas 11 virtudes de Aristóteles, você consegue ter uma postura da hora legal, de vilão, sem chavear de ninguém, tá ligado? Então, as metodologias de ensino, eu acho que hoje em dia depende muito mais da criatividade do professor para ser eficaz, lógico, né? Porque se você for seguir aquilo que os caras te falam na faculdade, porra, você vai achar que toda a turma, os caras vai chegar sentadinho, olhando para você, professor, nós queremos ter aula. De jeito Na minha, nenhum, mano. na minha parte de licenciatura foi isso. Os caras trabalhavam numa uma utopia educacional que todo aluno quer aprender. Não, não é assim. Você tem que despertar esse conhecimento. O aluno também tem a parte dele se predispor a, a, a querer conhecer. Só que, como que. Eu penso assim, tá? Na sala você sempre vai ter um ou outro, um grupinho que quer aprender, beleza. Mas como que você faz para você chegar naqueles alunos que não quer aprender? Como que a questão não é focar só nos que quer aprender. Você tem que focar nos que Exatamente. não quer também. Você tem que instigar. Você tem que conseguir o máximo possível para você conseguir ser produtivo na sala de aula. Você conseguir não formar aquele aluno, como você falou, só para trabalhar numa fábrica, trampar de chão de fábrica, trampar numa loja, trampar de frentista. Não, você tem que formar aquele aluno para a vida. Você tem que formar o senso crítico dele, a noção dele de mundo, para ele se localizar geograficamente. Puta, eu moro na favela por N fatores, por uma história que aconteceu antes de eu nascer. Puta, essas coisas acontecem na minha vida porque é o eterno retorno, porque eu não estou agindo pelo certo, porque o meu senso de moral e ética é muito superficial, eu não tenho um valor interno mesmo em mim. Então, acho que, tipo assim, essa formação do aluno ela tem que ser muito mais para um ser humano
do que para Exato. uma mão de obra. Porque se nós for seguir, os caras preparam nós para ser mão de obra. Os caras preparam nós, tá ligado? Para ser peão. Que aí a gente já entra tudo naquela questão, né? É a elite que manda, os caras precisam de mão de obra, os caras precisam disso para ele se manter no topo. Então, é um ciclo, né? Acaba sendo um Exato. ciclo. E para você sair Exatamente. desse ciclo, agora não a questão do aluno fora da curva, mas o professor fora da curva é o professor que pensa, não estou criando meu aluno para ele ser um show de fábrica. Eu não estou criando meu aluno para ele ser uma pessoa qualquer. Eu estou formando um cidadão, eu estou ensinando um cidadão a ele lidar com a vida, a ele lidar com os problemas dele, a ele fazer a vida dele acontecer, a ele girar a roda dele, aí ele no corre dele, tá ligado? Exato. E aí que entra a importância, de novo, ressalto do cursinho popular, né? Porque os cursinhos comunitários, geralmente, eles têm muito essa visão de formar cidadãos, de formar pessoas com senso crítico, né? Pelo menos o cursinho que eu fiz, eu me lembro que no primeiro dia de aula, eles falaram, aqui a gente não vai treinar vocês para passar no vestibular, né? Porque os cursinhos particulares e as escolas particulares, geralmente, elas são para isso, para treinar você para responder pergunta do vestibular e passar, né? E a escola pública para formar mão de obra barata. E o cursinho popular, como eu falei, primeiro dia de aula eles falaram, a gente vai formar aqui pessoas para prestar o vestibular, mas também para serem pessoas com senso crítico e senso de cidadania, de coletividade. E um exemplo disso é que lá não tinha faxineira, não tinha cozinheira, a gente fazia tudo. A gente limpava o espaço, a gente fazia comida, todo mundo tinha que fazer tudo. E ali, mano, você já quebra um monte de coisa que você carrega da sua criação. Porque, por exemplo, eu venho de uma criação extremamente machista, onde na minha casa é a mulher que tem que fazer todas as tarefas domésticas. E lá eu aprendi a fazer tarefa doméstica que eu não aprendi em casa. E você Nossa. entendeu? No cursinho, mano, estudando pro vestibular, eu já aprendi outras coisas importantes ali, e você cria esse senso de coletividade, tá ligado? Enfim,